Salve galera da Vila Belmiro, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador deste canal, e hoje a gente vai para isso aqui, ó. São os maiores do Brasil. Então é uma honra muito grande poder vestir essa camisa e poder me entregar com toda a força que eu tenho para poder ajudar o Santos nesse momento. Sim, hoje a gente vai falar da entrevista coletiva de apresentação do Fernando Diniz. Cara, uma entrevista que eu gostei bastante, eu anotei igual o jogo, tá? Aqui no cantinho aqui de rosa. E, bom, eu anotei justamente pra gente poder pegar os melhores momentos desta entrevista e falar pra vocês. O primeiro momento que eu vou pegar aqui pra ele é falar um pouquinho de como o presidente trouxe e a importância do Rueda na chegada do Diniz. Assim como ele foi muito importante na chegada do Olan, quem lembra da entrevista do Olan, o Olan fala muito do quanto a conversa com o presidente foi importante pra ele vir, o Diniz falou mesmo, fica vendo. Ele foi a base, o fio condutor para que a gente tivesse um acerto. Porque, de fato, eu preciso de uma pessoa como ele, o que eu senti dele. Teve uma sintonia, como eu disse, uma química muito forte, de seriedade, de caráter, de bons valores, porque essas são as coisas mais importantes da vida que eu faço questão sempre, que também é a base do meu trabalho e as coisas que eu aplico no time de futebol. Bom, agora vamos para um outro momento aqui que eu acho legal. E é um momento que ele vai falar praticamente mais de relação. Ontem foi um dia especial, principalmente para os jogadores jovens, que eles foram testados, um dos jogos mais importantes da história do clube. Eles responderam de maneira muito positiva e já falo aqui que eles estão todos de parabéns pelo que fizeram ontem. Ou seja, enquanto muita torcedor aí tá desvalorizando a nossa base, tá falando mal de base, a gente tem um treinador que pelo menos tá chegando e valorizando o feito de ontem. Porque por mais que seja feio a gente tá disputando, né, pra não cair, que foi o que aconteceu ontem, os jogadores ontem de 16, de 17, 19 anos estavam garantindo a história do Santos. Ontem, o corte, o desarme do garoto de 17, tocando pro garoto de 16 na ponta, que correu e tocou pro garoto de 19 pra fazer o segundo gol, foi o que garantiu o Santos, por exemplo, na primeira divisão. Então tem que valorizar essa experiência que os garotos tiveram ontem. Vamos para a próxima parte. A próxima parte fala dos perfis, né? O que casa no perfil do Diniz com o perfil do Santos. Vamos lá. Opa. Todo mundo faz uma conexão de uma maneira facilitada em relação àquilo que eu penso do futebol e aquilo que o Santos já entrega naturalmente. É um futebol para frente, desde muito tempo. Desde quando eu me conheço por gente, não sou da geração do Pelé, mas eu cresci já com a geração dos primeiros meninos da Vila, do Juari, João Paulo, Pita, e depois veio o Giovani, que foi meu contemporâneo, que quase foram campeões brasileiros em 95, aí depois vem Robinho, depois vem Neymar e continua produzindo jogadores, Rodrigo e essa geração que está aí. Então é uma conexão fácil de se fazer do meu nome com o estilo de jogo que acompanha a tradição do Santos. Ou seja, vai ter uma conexão, né? O Diniz não veio por acaso, é um treinador que já deixou claro que vai usar a filosofia dele para implementar o DNA ofensivo que a gente tanto pede no Santos, né? O que a gente tanto procura às vezes no Santos, a gente pode ter encontrado finalmente no Fernando Diniz. Esse futebol ofensivo para frente é mais organizado e possessivo e propositivo, e o futebol com passe, com posse e dominante. Vamos para a próxima parte dele, que eu acho bem legal também, que ele vai falar de reforços pontuais, não reforços todas as posições. Muita gente, cara, centroavante, atacante em ponta, meia, muita gente comenta, né? Cara, não vai vir 2, 3, 4 jogadores no máximo. Não adianta querer tudo isso daí, não vai chegar. E o Diniz vai comentar um pouco disso. Tipo de jogador? Eu acho que tem jogador pontual, vocês acompanham meu trabalho, eu não sou um treinador de ficar exigindo inúmeros jogadores, mas eu acho que a gente tem que trazer jogadores pontuais e com a capacidade de vir e nos ajudar de maneira direta, tá? Então, assim, é isso que a gente vai buscar. Bom, acho essa parte essencial, né, que ele falou de futebol, de reforços pontuais para abrir os olhos da galera e tudo mais. Mas vou trazer agora uma outra parte que ele vai falar de melhoras no estilo dele, né? Que ele vai aprimorando o próprio estilo, mas, percebam, ele não larga a identidade do futebol dele. Presta atenção nessa parte. E sempre se aprimorando. Então tem coisas, de fato, que a gente pode melhorar daquilo que foi, mas são coisas muito sutis. A maneira que eu enxergo o futebol, tem coisas que são mais importantes daquilo que você quer identificar num primeiro momento. Assim, as coisas, geralmente, quando você vai pelo caminho fácil, você acha que está fazendo algum acerto e você está... às vezes mexendo naquilo que você está fazendo de maneira positiva. Então, até hoje eu estou refletindo sobre tudo que aconteceu,
nesse último trabalho e melhorando. Então, hoje, para o Santos, você pode ter certeza que já vem o Fernando Diniz melhor do que aquele do meu último trabalho. Ou seja, ele tá treinando, ele tá melhorando o estilo dele, mas uma coisa que eu achei bem importante nessa fala dele foi isso: avaliar o que ele errou e avaliar o que ele acertou. Fernando Diniz não foi só um erro. Fernando Diniz foi o cara que pegou o time de São Paulo, que era um time humilde, e colocou na liderança. E depois foi o cara que perdeu a liderança. Então, ele errou, mas ele acertou antes. Então, a gente tem essa dualidade até no nome do Diniz, até nessa parte. E eu acho legal que ele fale isso de melhora, de realmente dar uma melhorada, mas sem largar o identidade própria, porque essa identidade é o que vai dar cara pro time. Agora vai botar no minuto 10 e 18, que vai falar de uma parte que eu já não sou tão fã, mas eu acho que o Santos precisa, que é o futebol humano, né? O que é o futebol humano? Formação de seres humanos por base de futebol. Vai nesse momento, depois eu vou adiantar e depois eu volto, tá? Vamos lá. A gente bate muito nessa tecla do estilo de jogo. O futebol não se resume à tática. Você ganha e perde com táticas distintas. Eu acho que o estabelecimento de boas relações, de poder passar coragem, confiança e principalmente solidariedade para os jogadores joguem de maneira coletiva, que isso acho que é a base do meu sistema, é a maneira coletiva como os times que eu dirigi conseguem jogar e marcar. Então isso que a gente vai, desde o primeiro momento, colocar na cabeça dos jogadores, a gente ser uma unidade muito forte, e a gente sendo um time coletivamente muito forte, as individualidades vão se sentir mais à vontade para poder criar, para poder mostrar seu talento. Jogadores, para que eles consigam render bem e levar alegria para o torcedor. Isso é o principal, isso é o que mora dentro de mim. Então, assim, eu gosto de melhorar os jogadores, eu gosto muito. A gente tendo jogadores melhores, com mais confiança e com a capacidade de entender melhor o jogo, entender melhor a vida, a gente vai ter um time mais forte. E isso vai desembocar no torcedor. Quando a gente conseguir fazer com que isso se repita de maneira cada vez mais consistente, a gente vai levar alegria para o torcedor. Então é essa simbiose que eu sempre busco que o jogador consiga levar para o torcedor algo de alegre, algo de positivo. Bom, esse momento eu achei importante. Eu não sei o que eu fiz aqui. Ah, eu sei o que eu fiz aqui. Pronto, voltei. Esse momento eu achei importante porque justamente o time precisa de muito apoio emocional. Ele fala que vai dar isso, ele vai falar de criação de jogadores, o que eu acho essencial quando a gente fala de um time tão formado pela base, né? E tão que o torcedor precisa de tanto apoio, tanto alento. Acho importantíssimo esse posicionamento dele. Vamos pro próximo aqui. O próximo eu achei bem legal, que ele vai falar um pouquinho de uma contratação, da exigência dele pra fazer uma contratação, que ele não vai contratar qualquer jogador, tá? E eu vou fazer depois um comentário sobre isso relacionado até o Renato Gaúcho, relacionado sobre isso. Vamos lá. Eu acho que num time do tamanho do Santos, e com a base que a gente tem, um elenco ele está sempre aberto a bons jogadores que venham a chegar. Eu sou criterioso mesmo. Eu acho que num time do tamanho do Santos, e com a base que a gente tem, a gente não pode trazer um jogador simplesmente para vir e às vezes que não tem uma condição imediata de produzir e ao mesmo tempo, se não acontece isso, você atrapalhar o acesso dos jovens ao time profissional para desenvolver suas carreiras. Então a gente tem que buscar jogador que tenha condição de vir, na medida do possível, para poder, das condições financeiras do clube, para poder nos ajudar a dar sustentação para a equipe e tirar um pouco dessa carga, às vezes que fica exagerada, em cima dos garotos. Aqui pra mim ele foi espetacular. Por quê? Muitos falam do Renato Gaúcho. Eu gostava do nome do Renato Gaúcho até mais que do Diniz. Não nego. A questão pra mim do Renato Gaúcho era uma, que eu tinha muito medo. Renato Gaúcho no Grêmio. Trouxe David Braz. Trouxe Vitor Ferraz. Trouxe Thailson. Thailson não é. Tem um outro nome. Thalisson. Tem uns caras ali que ele trouxe no meio. Trouxe o Diego Souza, que é mais velho. O que esses jogadores tanto rendiam? O Diego Souza já rendeu, né? Mas o que os outros renderam? Trouxe o Vanderlei, porque ele gostava de jogador velho, de experiência. O que essa experiência deu pro Grêmio? Tem uma desclassificação na Libertadores com erros individuais e cada um desses que o Renato Gaúcho trouxe. Deu um brasileiro pífio, comparado aos outros brasileiros do Renato Gaúcho, né? Então, o Renato era um cara que gostava muito de confiar em experiência. Mas essa experiência nem sempre vinha com qualidade. E sem qualidade, a experiência pouco adianta, pouco importa, pouco significa alguma coisa. O Diniz já não. Ele me fala de reforços pontuais que venham pra jogar. Isso é importantíssimo porque, o que nem ele falou, eles não podem estar aqui só pra ocupar espaço dos jovens. Os jovens tem que ter espaço, e é isso. A gente quer os meninos da base no time. Quando o Marinho tá mal, eu quero que entre sim o Ângelo. Eu não quero que fique o Ângelo escondido ali. Eu quero que o Ângelo jogue, que o Marinho seja banco, quando for necessário. É isso que eu quero ver.
E quando ele fala que ele quer um jogador pronto, que vai entrar pra jogar agora, é isso que eu quero ver. Eu não quero ver aquele time que vai se esconder de novo. Ah, a gente contratou um cara, tem que botar pra jogar. Não, eu quero que o time jogue, os garotos, e quem venha pra reforçar e pra incrementar, e não pra substituir os meninos, tá bom? Vamos lá, 12h34, agora ele vai falar um pouquinho sobre a filosofia de jogo dele. Acho que é uma das partes mais importantes, presta atenção. Bons reforços. O Santos não precisa de muitos reforços, precisa de poucos reforços pontuais, mas que sejam de muita qualidade. O Campeonato Paulista, eu acho que a partida de ontem, como eu disse... Peço desculpa, eu errei um momento. Pera aí, deixa eu acertar aqui. É 13h35, não 12h35. Perdão, vamos lá. Há um certo tempo, mas é um time que já tem mostrado alguns resultados muito bons aí, principalmente nos últimos jogos, mesmo quando o resultado não veio, fizeram uma boa partida contra o Palmeiras, fizeram uma partida boa contra o Red Bull, fizeram um bom jogo também na Argentina contra o Boca Juniors e aqui contra o The Strongest. Então a gente vai procurar otimizar aquilo que está sendo feito para a gente conseguir ter uma temporada positiva. Acho que isso é importante porque ele valorizou muito o time, né? Valorizou o que o time construiu, que a torcida às vezes também não faz. E vai falar em maximização e não somente em reinvenção. Vamos para 14h19, continua falando de filosofia de jogo. E aqui ela me acompanha desde 2009, desde quando eu comecei minha carreira como técnico. E essas coisas elas vão ser... Só pra explicar, ele falou que me acompanha, ele tá referindo a posse de bola, tá? A saída de bola com o goleiro, a posse de bola lá atrás com a bola. Implantadas de maneira paulatina e de acordo com o que o time vai sentindo confortável para executar. Nunca é proibido, às vezes as pessoas imaginam que vai fazer daquele jeito, tem que ser sempre daquele jeito. É só olhar todos os trabalhos que eu fiz, que aquilo vai sendo implantado de maneira paulatina, como eu disse anteriormente. Não é algo que vai chegar aqui sem treinar, ou com pouco treino, e querer que os jogadores saiam fazendo tudo que só o tempo pode ajudar a fazer. Mas aos poucos a gente vai implantando a ideia. Eu acredito muito nesse modelo, um modelo de imposição. Aquilo sugere que os jogadores joguem mais coletivamente, sugere ter mais coragem, ter mais inteligência tática para jogar e saber ler aquilo que os adversários nos propõem. Muitas das vezes a gente não consegue fazer e o dia que não der para sair jogando, mesmo quando estiver muito bem treinado, a gente tem que usar o artifício da bola mais longa. É isso. Tem que saber sair jogando. A importância é saber sair jogando, mas se não der, usa a bola longa. Perfeita, eu acho linda essa resposta de início, porque ela contradiz muito aquele, mas só vai usar essa bola? Não, quando for necessário, especificamente necessário, vai usar outra. Mas o importante é manter o estilo, é manter a pegada, é manter o jogo propositivo, manter o jogo, você querendo o jogo, sabe? Você impondo o seu jogo. Meu jogo é esse, e eu vou jogar assim. Se você não quiser, você vai tomar gol. Tá ligado? Então, eu acho incrível essa fala do Diniz. E quando precisar, ele vai usar outra coisa, segundo ele, né? Então, acho muito legal essa fala. E vou pra uma outra que eu acho espetacular. Essa eu acho espetacular. Porque quando a gente fala em jogar bonito, jogar em positivo, o pessoal fala, mas pra quê? Se a gente pode jogar feio e conseguir o resultado. Escuta a frase do Diniz. E é uma frase que eu sou totalmente adepto. E essa frase, eu vou até contar uma história pra vocês. Quando eu comecei o canal, né? Muitos poucos sabem, na verdade. Mas eu comecei o canal numa entrevista com o Noronha, né? Do canal Eu Vim de Santos. E uma vez eu perguntei pro Noronha, você prefere jogar bonito e perder ou jogar feio e ganhar? E ele falou, eu prefiro ganhar. Mas pra mim, o jeito de ganhar é jogando bonito. Porque se você joga bonito, você cria mais chance. Se você cria mais chance, logo você tem mais chance de ganhar. Olha a frase do Diniz. Jogar bem tem mais chance de ganhar. Então, porque eu acredito que quem joga bem tem mais chance de ganhar. Então, quando a gente perdeu o Campeonato Paulista naquela ocasião, o Audax teve mais chance de ganhar, mas não ganhou. Então, assim, não é você diminuindo a sua chance de ganhar que você vai ter mais resultado. Para mim, isso não é uma coisa que não casa comigo, não tem muito sentido lógico. Perfeito. Primeiro, não é só não casa com ele, não tem sentido lógico. Vou criar menos e ganhar. Por quê? Porque me defendi melhor. Tá, mas se você criou menos e o time então criou mais, então ele teve mais chance de gol. Logo, ele teve mais chance de ganhar, não você. Você percebe? Então, essa frase do joga feio que você ganha, ela não tem sentido. Ela não tem muito sentido. A última vez que alguém jogou realmente feio e ganhou, por exemplo, na Europa, foi na UEFA, lá no Chelsea, em 2011, depois de 2012, na real. De lá pra cá, ninguém mais ganhou. E mesmo esse Chelsea que jogou feio, perdeu no Mundial, né? Então, vocês vão perceber que ele vai falar mais alguma coisa relacionada a isso. No minuto 20 e 45, eu vou colocar agora pra vocês. Onde ele fala do resultado final. E é basicamente isso. Mesmo quem joga feio, né? Joga feio, mas ganhou, né? Galera gosta de falar isso. Peraí que agora eu me perdi. Eu joguei feio aqui.
Mesmo quem joga feio, tem que fazer uso da inteligência. Essa frase aí, né, de quem joga feio ganha, tudo mais. Existe alguma coisa Caraca, melhor que velho. viajar? Tá Claro ruim que aqui. sim. Viajar com até 50% de desconto. Então, quem joga feio ganha, né, essa frase maravilhosa dele, dele não, né, de alguns, o Diniz vai comentar um pouco sobre ela. E o comentário do Diniz pra mim é preciso, porque é aquele negócio que ele vai falar agora de resultado a longo prazo, né. Beleza, pode jogar feio e ganhar um jogo, mas será que vai dar resultado a longo prazo? Eu já vejo que não. E aí eu vou dar um exemplo perfeito pra vocês de como não dá resultado a longo prazo. Então é isso. Às vezes jogar bonito não é só jogar bonito por jogar bonito. É jogar bonito pra ganhar. E quando você ganha, você entende o que é e por que você joga bonito e por que você joga em positivo. Desde, é o que eu já falando, a Europa, o último que ganhou assim foi 2012. De lá pra cá, ninguém jogou tão feio e jogou ali reativão, sabe? Então a gente tem que ter essa visão e essa visão pra frente. Assim como o Diniz tá supondo aqui. Final do jogo, às vezes não diz o que foi a partida, muitas vezes engana, e engana muito. E engana mais ainda quando se ganha de uma maneira quando você não joga bem. Quando você ganha jogando mal, você quase sempre paga uma conta depois que às vezes você não tem mais como ter recuperação. Meu amigo, sabe quem que isso aqui é pra mim é a cara, essa frase que ele soltou aqui? Nosso querido Alex Stivel, que passou pelo Santos, e muitos insistem em falar, nossa, grande treinador. Jogou feio, um monte de jogo. O Santos quase não classificou para Libertadores, classificou no finalzinho. Na final, com todo respeito, a gente jogou um dos jogos mais ridículos do Santos na Libertadores do ano passado. E o jogo feio dele, não deu em nada. Aí a gente fala, mas o Abel Ferreira também tá jogando bem. O Abel Ferreira ganhou a Libertadores, verdade, jogou mal, né, naquele final. Mas o jogo mal dele não fez ele nem sequer chegar em terceiro lugar do Mundial. O Chelsea jogou feio, ganhou uma Champions, é verdade, mas não conseguiu nem sequer ganhar o Mundial e depois ficou anos sem ganhar nada. Jogar feio às vezes faz você ganhar resultado, é verdade. Mas jogar feio nem sempre é o caminho pra você se acertar. Isso é um fato. Isso é uma coisa que a gente tem que aceitar. Um trabalho com filosofia é um trabalho a longo prazo e que dura um longo prazo. Um trabalho que você joga feio, que você joga por um resultado, que você joga mal, é um trabalho que pode dar certo numa partida. Mas pra ele se manter é bem difícil. Um crítico do calendário brasileiro, assim, e principalmente em consequência do Covid, ficou ainda muito pior. Mas a realidade está aí. A gente tem que saber como que a gente vai lidar com isso. Vou procurar ao máximo impor nas ideias para os jogadores, para facilitar o entendimento deles, para que eles sintam mais prazer em jogar, que eles consigam ter a capacidade de competir melhor e aumentar a chance de vencer jogos. Bom, isso aqui é só pra falar que eu espero que sim, porque realmente o que o Diniz fala aqui é verdade, eu também não gosto do calendário brasileiro, mas ele vai ter que lidar com isso, que ele mesmo fala, mas ele não consegue, percebe que ele não fala como ele vai lidar com isso, né? Isso me preocupa um pouco. Mas assim, eu acho que ele tem que lidar literalmente, paulatinamente, como ele falou, botando as ideias bem aos poucos e deixando o time jogado de maneira confortável até as ideias dele se encaixando, né? Não tem outro jeito. Vamos pro 25 agora pra acabar. No futebol, a mais fácil de fazer em contrapartida é jogar em linha baixa. E a questão da bola aérea, acho que é uma questão de treino. Como eu disse, aqui nós temos bons jogadores e a gente vai fazer de tudo para ajustar essa questão. Bom, Diniz falando que vai tentar consertar a bola aérea. Muitos falam do Alan, né, que a bola aérea com o Alan. O Alan, ele tomou muitos gols. Mas um dos poucos, ele tomava menos gols de bola aérea, por exemplo, do que o Cuca, do que o Marcelo Fernandes. Mas de outro jeito ele tomava todos, né, tudo bem. Isso então mostra que é uma questão de treino mesmo, né. E que ele fala, linhas baixas, linhas altas, é fácil de fazer e é difícil de quebrar. O que a gente não faz? Porque é aquele negócio que ele acabou de falar. A longo prazo não dá certo. Adorei a entrevista do Diniz. Adorei mesmo. Uma das melhores entrevistas, mais legais de se ver, mais bacanas. E o que ele falou do Audax, antes que alguém fale, é verdade, tá? Aquele jogo Santos e Audax, final do Paulista 2016, não era pra gente ter ganhado. A gente sabe muito bem disso. Eles tiveram muito mais chance do que a gente. Então, eu desejo muito boa sorte ao Diniz. Vou dar todo o meu apoio. Eu falo que não era o meu nome dos sonhos, mas também não é o nome que eu vou me opor, tá? Espero que dê certo. Eu vou torcer muito pelo trabalho dele. Agradeço a chegada dele, inclusive, por esse momento tão caótico. E vamos que vamos, Santos. É isso. Filosofia de jogo tá aí. Se vocês gostaram, peço seu like, sua inscrição, seu compartilhamento e fui.